Brasil, assim como em outros países da América Latina, a gente tem uma legislação muito mais permissiva do que a legislação dos países da União Europeia e dos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que acontece? Essas empresas têm sede na União Europeia, proíbem alguns agrotóxicos lá, mas suas empresas vendem esses agrotóxicos para países como Brasil, México, Argentina, Índia, entre outros. Então há uma evidente pressão dessas empresas para que a legislação no Brasil, por exemplo, se torne frouxa. Ela tem alguns ganhos, mas ela tem grandes problemas. Por exemplo, um grande problema da nossa lei de agrotóxicos, que é de 1989, é que os agrotóxicos, uma vez registrados, esse registro é por tempo indeterminado, é ad aeternum. Então, o que isso significa? Que é muito difícil você proibir o uso. Essa proibição ela é possível, ela está prevista na nossa lei, mas precisa de todo o movimento da comunidade científica e da sociedade civil organizada para poder banir um produto, e nem sempre isso acontece. Mas, enfim, diferentemente, por exemplo, do que acontece na União Europeia, no Japão e nos Estados Unidos, em que há uma avaliação periódica desses produtos, no Brasil não há. Hoje, no Brasil, ao invés da gente ter restrições e, digamos assim, formas de coibir, de proibir o uso de agrotóxicos, a gente tem o contrário, a gente tem incentivo. E esses incentivos se dão através de incentivos fiscais mesmo, são incentivos econômicos. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma desoneração fiscal gravíssima, cerca de 1,2 bilhões de reais no ano passado deixaram de ser arrecadados pelo governo nessas isenções fiscais. Então, o governo isenta os agrotóxicos de 60% do ICMS e depois de total de PIS e COFINS. Então, a gente, quando tem isenção fiscal, o que a gente está fazendo? A gente está promovendo, a gente está incentivando. Toda vez que a gente tem uma isenção fiscal, é porque a gente quer promover a venda de um determinado produto. E a gente tem isso no Brasil com relação aos agrotóxicos. Então, isso é gravíssimo. Diante desse quadro todo grave de contaminação ambiental e contaminação humana, ao invés da gente ter formas de coibir o uso, a gente tem formas de estímulo ao uso de agrotóxico, premiando em dinheiro quão mais se usa. Tem uma lei Candir, que é desde 96, na época de Fernando Henrique, e que exonera de imposto para exportação e ICMS de um estado para outro, né? Todos os produtos primários, tanto os da agropecuária, como os minerais também. Então, você produz soja, para quê? Grande parte da soja daqui vai para onde? Exportado. Quanto que fica de imposto aqui? Zero, por causa da lei Candir. Imposto de exportação, zero. ICMS, se você pegar essa soja daqui, que eu sei que vai muita dessa soja para São Paulo, para fazer ração para pinto, para suíno, quanto que paga? Zero. Agora, o que seria bom para levar dinheiro para a saúde, para a educação, setor de segurança, que está problemático aqui, como está problemático lá no Mato Grosso, não tem dinheiro. Aí o governo fica chorando que não tem dinheiro. Por que não muda a lei Candir? Por que os estados todos não juntam e mudam a lei Candir? Como é que é o Congresso? É favorável a mudar a lei Candir? Grande parte lá é a bancada que a gente chama assim dos deputados federais ligados ao agronegócio, estaduais, o próprio governo, entendeu? Então você tem isso. Agora, quem que é prejudicado com isso, com essa lei Candir? A população. Os municípios que dependem do agronegócio, tem vários e vários estudos do DIESE, tem estudo do professor Tomás aqui da Unesp, de Presidente Prudente, um estudo, que os municípios em que 70% do PIB depende do agronegócio são os mais pobres do Brasil, porque não fica nada. Pelo contrário, fica a contaminação, fica os doentes, são os mais pobres em termos de saúde e em termos de recursos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Isso não é à toa, isso deriva de uma certa ofensiva que o agronegócio tem, que é estruturada, é articulada e tem muito poder e dinheiro envolvidos, né? Bom, o lobby do agronegócio, ele se espraia nos chamados 4 poderes, né, que estão edificados hoje no Brasil. Primeiro, no legislativo, através da Frente Pecuária Parlamentar, que ocupa
40% do Congresso Nacional, né? Então consegue aprovar e tramitar as suas propostas de uma forma quase hegemônica dentro do Congresso Nacional, alinhado a outras bancadas. Segundo lugar, no Executivo, através da ocupação de ministérios emblemáticos, como é hoje, por exemplo, o Ministério da Agricultura, a Casa Civil, o Ministério da Justiça, que são ministérios centrais. No Judiciário, através da captura do Judiciário, por meio do patrocínio de eventos, de festas, dos encontros dos magistrados brasileiros e até da Confederação Nacional da Agricultura, ser um interlocutor prioritário para os magistrados na temática agrária, né, com um forte poder de influência nas decisões. Também muitos juízes são proprietários ou ruralistas de terra, isso significa bastante coisa. E também o lobby que tem na própria propagação da grande mídia, né? Por exemplo, quando a gente vê nos grandes meios de comunicação a propaganda massiva de que o agronegócio é quem alimenta o Brasil, coisas que a gente sabe que são falaciosas, às vezes que 70% da alimentação brasileira vem da agricultura familiar. A imprensa, né, a grande imprensa, ela vive justamente das propagandas dessas grandes indústrias. E as grandes indústrias hoje, elas estão ligadas a esse complexo que eu falei do agronegócio. Elas que alimentam as grandes mídias. E as grandes mídias você vê hoje aí fazendo todo um elogio, achando que o agronegócio faz tudo, é tudo e bonito, e toda hora. E não fala dos malefícios, dos impactos negativos. Não fala da Lei Candir, não fala que não fica imposto, não fala que contaminou a água, que contaminou a chuva, que contaminou o leite. Aí fala, não, porque é 40% do PIB nacional, o outro fala 50%, é o agronegócio, não vão falar mal, E as doenças que ele causa, nós vamos ficar quietos? Nesse momento estão buscando destruir toda a legislação em vigor que foi construída desde 89. De lá para cá nós tivemos várias outras normas, regulamentos que foram aprovados e que nesse momento as mudanças estão propondo, que começam desde a alteração do nome de agrotóxico para defensivo fitossanitário e segue-se tirando competência da área de saúde, tirando competência da área de meio ambiente, afetando as competências estaduais na fiscalização do uso. A gente precisa ter uma observância grande sobre isso e estar preparado para fazer esse enfrentamento para que a gente não amargue esse retrocesso no país, porque isso representa um impacto para a saúde pública muito grande. O Brasil precisa partir para um programa sistemático de banimento de substâncias que estão reconhecidamente carcinogênicas, que provocam alteração fetal, que causam dano à reprodução. A lei já prevê isso, mas o processo de retirada desse produto do mercado está muito lento. E as pessoas que estão se expondo hoje, elas vão manifestar daqui a 20, 30 anos essas doenças, e isso tem um impacto não só para ela, como enquanto sofrimento, como tem um impacto brutal no Sistema Único de Saúde, pelo custo que significa tratar esses pacientes, né, na rede pública. Boa parte do Congresso é composta da bancada ruralista, né? Pessoas que têm interesse muito forte em ganhar dinheiro através de monoculturas transgênicas ou não transgênicas, mas que utilizam agrotóxicos. É lucrativo para eles utilizarem esse tipo de veneno, né? O que é um absurdo para a sociedade, porque eles não estão pensando na verdade, eles enxergam o alimento como uma commodity, como uma mercadoria, e não necessariamente como algo que vai alimentar a gente, como algo que a gente vai ingerir, vai consumir, e para a sociedade é uma perda tremenda, para a sociedade, para o meio ambiente. Então acho que a gente precisa rever isso, reestruturar essa maneira como a gente produz e distribui a comida. Talvez a gente só consiga chegar nesse momento, né, quando a gente mudar quem está ali no Congresso, né? E porque a gente vê que os favores estão sendo, enfim, acordos estão sendo feitos a favor deles.